Porque ali qual que é a ideia? Eu falo muito para os alunos. O corretor mais atento, ele lê a proposta e vai ler ali o título da cobertura na condição geral. Mas ninguém lê a exclusão, ninguém lê definições, ninguém lê procedimento em caso de sinistro, obrigações do segurado. E tudo que está ali se complementa, né? Então, às vezes, você vê uma situação, por exemplo, um seguro de RC profissional médico. Tem seguradora que lá no procedimento em caso de sinistro, documentos de sinistro e tal, fala que tem que ter o termo de consentimento informado para ter cobertura. O médico até deveria fazer sempre esse termo, mas o seguro está justamente para cobrir falha, né? Quando ele esquece e tal. Então, tem vezes que ele esquece. Tem seguradora que não vai perdoar esse esquecimento. Ele não vai ter cobertura. Tem seguradora que vai. Mas que corretor que vai ler tudo isso e chegar lá em documentos de sinistro e chegar à conclusão de que ele tem que perguntar para o cliente dele, quando ele está ali fazendo a venda, se ele tem como... Realmente ele é rigoroso com isso. Né? Porque se não for, tudo bem. A gente tem seguradoras que a gente pode te proteger, tem seguradoras já que não. Então, foi nessa ideia que eu criei o Venda Seguro, de explicar tudo para o corretor, né? Explicar como vender, como quebrar objeção, qual o limite de contratar também, que assim, uma coisa que eu via desde a época que eu era do mercado, o corretor sempre contrata o menor limite possível, né? Aí eu falo, você teve todo um esforço de vender. Além do cliente, às vezes, não estar devidamente protegido, porque você contratou, sei lá, 100 mil e ele vai ter uma ação de 500, você ainda foi mal remunerado, porque quanto maior o limite, maior vai ser o prêmio, maior a sua comissão, e quando ele tiver o sinistro, de fato, ele vai estar protegido. Então, eu também faço aulas e dando argumento, por que um obstetra precisa contratar 1 milhão? Por que um corretor de seguros, eu vejo isso, o corretor de seguro tem que contratar pólice de 100 mil para eles. Aí eu falo, você não tem nenhum bem segurável acima de 100 mil? Nem seguro de vida, nem carro, nada. Hoje em dia, né? Eu só trabalho com massificado, eu não tenho risco alto. Tá, mas você não tem nenhum seguro que é acima de 100 mil? Ué, porque se você não endossar um item que for 150, seu sinistro vai ser 150, né? Então, essas coisas que parecem óbvias para quem tá no dia a dia, mas não é. Não é. Será que é porque tem muito corretor que quer se aventurar, entre aspas, quer entrar nesse nicho, mas tá entrando só porque tá em alta, né? E talvez não tenha conhecimento ou não tenha onde buscar. Acho que aí que vocês entraram, né? Também. E eu também acho que o corretor é que, assim, com todo o respeito ao ANS, né? Mas ali eles dão conceitos muito introdutórios, né? Para você tirar ali a validação. E também fala um pouco de todos os produtos, né? Então, é claro que você não vai sair ali PhD. É igual você fazer uma faculdade de Direito. Eu não entendo nada de direito tributário, né? Então, eu precisaria estudar mais para poder falar sobre tributário. Perfeito. E a mesma coisa o corretor de seguros, né? Então, ali você tem uma ideia muito genérica. Generalista, E aí, eles não têm essa noção de que, poxa, eu até falo assim, se você não quer estudar, faz parceria com alguém. Surgiu uma demanda. Faz parceria com alguém, mas não se meta a vender, porque você vai vender errado, né? E eu acho que também as pessoas têm muita dificuldade, no caso da responsabilidade, porque a gente tem muito esse conceito de prejuízo patrimonial. Então, se faz seguro do seu carro, a tabela FIP é 85, você sabe que você tem que contratar 85 para comprar outro, se der PT. Agora, quanto que você pode causar de prejuízo para terceiros? Você não tem muito essa noção. Então, às vezes, você contrata, sei lá, na sua pólice tem 50 mil. Mas você já parou para pensar que quase nenhum carro hoje em dia custa 50 mil? Se você der uma PT num carro, você já não vai ser o suficiente. Se você bater na porta de uma Porsche aqui na Faria Lima, já não vai ser o suficiente. Se você atropelar alguém, um pensionamento médio, tal, decorrente de morte, mais dano moral, é pelo menos 300 mil. Então, as pessoas não têm essa noção do quanto custa a responsabilidade. Né? Por isso que eu até comecei também, né, falando muito sobre isso. Porque quando você explica isso para o cliente, é lógico que ele vai contratar. E o melhor, o seguro de RC ele é barato. Quando a gente compara com patrimonial, com transporte, então nem se fala, Verdade, né? A taxa dele é baixa, né? E eu até falo sempre para os corretores usarem como exemplo o próprio veículo. Até no J-No, você vai contratar o seguro para o seguro dos gestores de uma empresa. Aí você chega lá falando, olha, vai cobrir se o gestor acontecer isso, o patrimônio for penhorado, etc. Vai cobrir todos os gestores. Ele já está imaginando, sei lá, 10 milhões, que aquilo vai custar 280 mil reais. Às vezes tem essa impressão. Aí você fala assim, olha, para 10 milhões você vai pagar 22 mil reais. Hã? Às vezes é menos do que ele paga no alto dele, né? De um diretor, né?
Então, eu falo que quando os corretores falam, mas a galera não contrata tal, porque você não conseguiu mostrar qual é o risco que ele tem, qual é a exposição que ele tem. Porque se você chega falando assim, o seguro de não vai lá na apresentação. O seguro de não é um seguro para proteger o patrimônio dos gestores. Ele nunca teve nada penhorado, bloqueado. Eu vivi até ontem sem isso, então sigo não precisando, né? Então, você precisa trazer exemplos, e aí que entra até o que eu faço no blog, de pegar notícia, por exemplo, isso que aconteceu, eu lembro na época da Belo Horizontina, né, da Baker, né? Da Baker, da cervejaria. Uma empresa pequena, e os gestores estavam respondendo, mesmo que não tinha responsabilidade ali de colocar os componentes químicos lá que causaram intoxicação, eles também responderam para o homicídio culposo. É justamente aí que entra o J-Non. E era uma empresa familiar, uma empresa pequena, que são as empresas que têm mais objeção de contratar, porque fala, não, né, isso daí é para Via Varejo, para Gol, né, que agora pediu recuperação nos Estados Unidos. Enfim, eles não conseguem se enxergar naquela necessidade, né? Mas é aí que eu falo, eles precisam ainda mais. Porque o diretor de uma empresa dessa não ganha 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. Eles ganham muito bem, né? E a própria empresa tem um suporte ali para ajudar se for necessário. No caso da Baker, a empresa estava quebrando, a empresa parou de produzir. Então, aí a situação é uma bola de neve, Podia né? ter salvo a empresa, né? Podia ter salvo a empresa, de repente, né? Então, porque, inclusive, a empresa pode ser terceira dos administradores no J-Non, né? Então, é isso. Falta conhecimento, né, para poder crescer o produto. E é um produto que é muito bom, assim, eu sou super defensora do RC, porque tudo isso que eu estou falando para vocês, 99% ou mais dos corretores não sabem. Então, quando chega aquele 1% e explica isso para o cliente, ele fideliza o cliente. Eu falo, você vai vender o transporte, você vai vender o vida dos funcionários, vai vender tudo. Porque assim, ele vai ver o nível de técnica que você tem, que você não é mais um vendedor de apólice, né? E aí você escolhe as carteiras que você quer trabalhar, né? Você entrou naquele cliente, porque o transporte mesmo, ele acaba, né? Não é uma área que eu entendo muito, bem superficialmente. Mas o transporte é muito premium, né? Como a taxa é muito alta, não é mais? Não, tá caindo? Já faz um bom tempo que não é mais. Depende, quem paga acha alto, quem recebe acha baixo. Sim, conheço. Conheço esse cálculo. Mas, enfim, proporcionalmente falando, né, com outros seguros, é muito essa coisa de, eu consigo um prêmio melhor para você, né? O corretor ganha, aliás, na maioria dos ramos, né? Eu consegui um prêmio melhor. Eu consegui um prêmio melhor. E até isso é uma cultura também que eu tenho tirado dos alunos, de renovação tem que diminuir prêmio. Não, amigo. Boa, não, boa, sabe? Boa. Não é renovação tem que diminuir prêmio. Vou trocar de seguradora porque ele tinha, sei lá, Fairfax e agora está entrando no mercado, sei lá, Mafre, né, exemplos hipotéticos, e ela está com um prêmio bem menor. Não, eu até brinco com eles, eu falo, o seguro é uma relação de longo prazo. E nessas modalidades é a base de reclamação, que tem umas regrinhas diferentes. Aí eu falo, é tipo casamento. A gente casa esperando que seja para sempre. Eventualmente pode precisar separar. Mas a gente não vai casar esperando que vai separar. A mesma coisa o seguro de RC. Você já tem que contratar, tirando o RC geral, né, que é a base de ocorrência, os demais é a base de reclamação. Você já tem que contratar pensando assim, vou morrer abraçado com a Porto, vou morrer abraçado com a Mafre, vou morrer abraçado com a Zurich, né? Ou com a CAD, enfim. Então, são essas culturas que como eu vim do lado da seguradora, né, eu tento colocar na cabeça do corretor, que não é bom para ele, não é bom para o cliente, né? Aí fica, esse sinistro vai ser com a apólice, a passada ou a atual? E eu falo, gente, sinistro já é um trauma. Imagina ser regulado por uma seguradora que nem tem mais aquele cliente, né? E eu explico muito isso para os corretores. Vocês também são avaliados na seguradora. Vocês são avaliados de... Eles não têm essa noção? Não tem. Eles não têm noção de que se tiver muito sinistro, a gente fica, né? Esse corretor aqui tá dando muito sinistro. O resultado tá ruim. Ou que ele fica leiloando. Eu falo, gente, tudo isso, quem tem esse padrão, a seguradora fica de olho. E esse corretor é leiloeiro, né? Quem dá o menor prêmio leva, não é um corretor parceiro. Então, você vai ficando queimado. Porque aí, de repente, você precisa colocar um risco que a aceitação é um pouco mais difícil, ninguém vai te ajudar. Não tem parceiro, né? Você não tem parceiro. Porque você não é parceiro de ninguém, né? Então, é muito importante você escolher uma seguradora. Eu sempre falo para eles,
se cadastre em todas para ter como coringa. Ah, isso aqui ninguém está aceitando. Bom, então eu tenho cadastro. Mas assim, trabalhe com 3 no máximo. Essas 3 vão ser a sua parceira. E aí, nessas 3, você não vai ficar trocando renovação, você não vai ficar barganhando desconto na renovação, vai seguir o fluxo. E aí, quando você precisar, e também, claro, você concentrando a produção, né, que eu falo que o melhor argumento é a produção. Aí você vai ser ouvido, tanto ali na colocação de um risco mais difícil, ou até numa exceção, de repente ali num sinistro. Poxa, o segurado descumpriu a regra, mas né, ele não sabia, não agravou demais, não, né? Enfim, né? É muito importante isso. Então, o que eu trabalho ali com eles vai além das aulas em si, né? Claro, tem as aulas, mas tem também esse conhecimento que a gente vai tendo de mercado, né? De como funciona o mercado de seguro, né?